Saudações a todos, Vinícius Pinheiro falando. Estamos aqui ao vivo no canal Entre Linhas do Contemporâneo. E nós vamos começar agora mais uma live sobre história da filosofia de Nicolas Banhama. Então, em outros vídeos aqui dessa mesma playlist, eu já apresentei para vocês a nossa iniciativa, um grupo de estudos, que ele acontece aos sábados, às 10 da manhã. Quem tiver interesse, manda uma mensagem, faz um comentário aí, que a gente encaminha para vocês, tá? Encaminha para vocês a possibilidade de participar do grupo de estudos. Nos encontros anteriores, começamos a abordar para vocês primeiras questões referentes ao livro do Nicolas Banhama. Então a gente ficou discutindo aqui nesse primeiro momento origens e caráteres da filosofia grega. No encontro de hoje, a gente vai tratar sobre escola jônica, né? Na verdade tem um intervalo, né? Tem uma folga e um delay, porque o grupo de estudos ele já está em Platão. Então a gente já viu escola jônica, pitagórica, eleática, Anaxágoras, atomistas, sofísticas, Sócrates e estamos em Platão. E eu estava resistente em começar a fazer esses vídeos, começar a fazer essas lives, mas decidi largar a mão de ser besta e começar a divulgar o material, quem sabe uma maneira de atrair aí o pessoal que esteja interessado, né? E isso aqui tudo é ensaio, tá, pessoal? Isso aqui tudo é ensaio, é até possível que um dia eu tire do ar esses vídeos todos. Eu estou aqui, na verdade, me experimentando com a ferramenta, né? Instrumentalizando com a ferramenta das lives e dos vídeos. Bom, procurando ir direto ao ponto, né? Inclusive tentar fazer uma live aí mais curta do que foi a de ontem. Escola jônica. A escola jônica. Está aqui o livro, né? Está aqui o livro para vocês. Quem tiver o livro aí vai acompanhando comigo. No parágrafo 7, que é o caráter da filosofia socrática. Uma questão interessante que vai ser trazida no livro é a questão do chamado problema cosmológico. Então, o Banhama ele tem como preocupação apresentar para nós uma certa classificação do pensamento grego antigo, dividindo ele em escolas, né? Nós vimos isso na nossa live de ontem, está aí na playlist, tá? É só depois acompanhar para quem se interessar. E o Banhama ele vem dizer que os jônicos eles têm uma atenção super especial com o chamado problema cosmológico. E o que significa isso, né? Eu vou tomar a liberdade de ler um trecho aqui do Banhama. Para esses pré-socráticos, os mesmos princípios que explicam a constituição do mundo físico explicam a construção do homem. Então, o que a gente verifica, essa é uma forma de interpretar, a gente verifica que são pensadores que procuraram oferecer uma certa objetividade para a compreensão do mundo e para a compreensão da própria humanidade. Então, eles procuraram compreender a humanidade como um fenômeno universal e não como um fenômeno à parte, né? Não como um fenômeno com existência própria, com existência toda exclusiva. Pessoal, quem estiver acompanhando eventualmente aí, fica à vontade, tá? Manda um comentário, participa, porque é uma maneira até de eu ir me exercitando aqui no instrumento das lives. Esses autores, eles têm uma preocupação muito grande em identificar uma espécie de energia, né? Uma espécie de força. Não sei se eu faço assim, não sei se eu faço assado, depois eu penso melhor como é que faz. Eles têm a preocupação em identificar uma certa energia, uma certa força que consiga fazer-nos entender o funcionamento do universo. Eles estão na busca de uma matéria combinada com uma forma de energia que seja uma explicação última e definitiva para todo o universo. Eles chamavam isso de physis. Nas próximas lives eu vou pensar um jeito de poder fazer essas palavras aparecerem na tela aí para vocês. Physis. Physis, numa tradução, significaria algo como natureza, né? Daí fisiologia,
fisiculturismo e por aí vai. Ainda que, começando a tratar logo desses autores, ainda que a explicação que eles tragam para nós são explicações que nós podemos dizer serem explicações ainda ingênuas, né? Então, ainda que assim eles o façam, então, por exemplo, Tales. Tales é o primeiro que eu vou apresentar para vocês. O Tales falava que a physis, essa matéria combinada com essa energia, a physis é a água. Então, a origem de tudo é a água, na concepção do Tales. Nós não pensamos mais dessa forma, né? A água. E para nós, ao contrário, isso soa até mesmo como uma explicação ingênua, né? Uma explicação bastante ingênua, dizer que a água é a origem de tudo. Mas o que eles têm de importante é que, apesar de ser uma explicação aparentemente ingênua, na verdade é uma explicação ingênua, mas eles são os primeiros pensadores que procuram fazer uma leitura com mais objetividade do mundo. Para o bem e para o mal, eles são pensadores que estão tentando inserir nas concepções humanas alguma forma de racionalidade, alguma forma de objetividade. Tem um trecho aqui do Abanhamo, nessa minha edição aqui, é da Editorial Presença, é a 7ª edição. Se por acaso alguém tiver com a mesma edição, estou aqui na página 28, antes do parágrafo 8º. Ela fala assim: os filósofos pré-socráticos realizaram pela primeira vez aquela redução da natureza à objetividade. Ou seja, afastou-se qualquer tipo de explicação mágica, qualquer tipo de explicação fantástica de mundo. Afastou de vez aquela redução da natureza. Perdão, eles realizaram pela primeira vez aquela redução da natureza à objetividade, que é a primeira condição de qualquer consideração científica da natureza. Eu vejo que, de certa forma, começa a nascer um espírito científico no sentido de explicação objetiva de mundo. E esta redução é exatamente o oposto da confusão entre a natureza e o homem, própria, típica do misticismo antigo. Que a pesquisa naturalista implique o sentido da objetividade espiritual ou contribua para o formar é, pois, como se disse, um fato indubitável. Mas esse fato não é devido a um influxo religioso sobre a filosofia. Bem pelo contrário, é uma conexão que os problemas realizam na própria vida dos filósofos que os debatem. Então, é isso, né? A escola jônica, que é essa primeira que nós estamos estudando, ela vai procurar fazer com que exista um certo espírito de objetividade, né? Um certo espírito objetivo na interpretação do mundo. É uma maneira de começar a incorporar o chamado espírito científico, né? Uma certa forma de começar a incorporar o chamado espírito científico. Bom, o Abanhamo, ele trata, né, com riqueza de detalhes cada um desses autores. Eu vou tomar a liberdade de não ficar entrando em tantos detalhes, talvez fazer um ou outro comentário, especialmente sobre Heráclito, que é bastante importante. Por que fazê-lo? Porque essa é uma maneira de eventualmente deixá-los curiosos e incitados a consultarem o livro. Afinal de contas, esses nossos encontros, essas nossas lives também pretendem ser uma forma de convidá-los a pensar filosoficamente, convidá-los a sentirem curiosidade, né? Convidá-los a sentirem curiosidade. Desculpem essa pausa, eu estava vendo, estava tudo funcionando aqui. Enfim, é tudo experimental, viu, pessoal? Não leve a mal, não. É tudo experimental. Bom, Tales de Mileto. O Abanhamo traz aqui uma biografia de Tales. Tales, ele foi também um grande matemático, tanto que tem o Teorema de Tales, né, que chegou até nós. E em termos de filosofia, como eu já adiantei para vocês, ele comenta também, né, que não existem textos escritos de Tales que tenham chegado diretamente até nós. A gente fica sabendo da obra de Tales a partir do texto de Aristóteles. É um fenômeno que nós comentamos nas nossas primeiras lives, que a fonte desses autores, a bem da verdade, é uma verdadeira atividade arqueológica, né? Procurar descobrir como esses autores, quando e onde eles escreveram, né? Como isso
pôde chegar até nós. Tales ele entendia que a physis era a água, né? Physis era a água. E apesar de ser uma explicação mais ingênua, né? Apesar de ser uma explicação que para nós soa como ingênua, mas é uma explicação mais objetiva do que aquela que faziam os mitos, né? Aquela que era realizada pela mitologia. O outro autor que nós vamos estudar é o Anaximandro. O Anaximandro ele é um autor bastante pertinente, bastante conhecido, pelo menos no mundo, né? Eu falo bastante, até parece que ele está aparecendo lá no programa do Faustão, né? De domingo. Não, né? Ele é um autor bastante importante porque ele é um autor que, apesar de ser um fisiologista, como esses outros todos, né? Ele procura oferecer uma explicação do universo a partir de uma physis que ele identifica, né? Algum elemento que agregue matéria e energia que sustenta o universo. Ele é um autor que afirma que a physis, esse elemento, né, essa coisa primordial que sustenta o universo, ele chamava de apeiron. Apeiron era uma terminologia própria dele e ela poderia ser traduzida como o infinito. Aqui no texto, o Abanhamo fala, né? Foi ele o primeiro a designar a substância única com o nome de princípio e reconhecer esse princípio não na água ou no ar, ou qualquer outro elemento particular, mas no infinito, que ele chamava de apeiron, isto é, na quantidade infinita de matéria, de que todas as coisas tiram a sua origem, em que todas as coisas se dissolvem, quando termina o ciclo que lhe foi estabelecido por uma lei necessária. Ah, mas então do que o Anaximandro realmente está pretendendo falar? Sinceramente, a gente deixa isso para os debates que nós fazemos nos encontros do grupo de estudos, né? Que aliás está todo mundo aí convidado. A pretensão mesmo é apresentar para vocês um pensador que procurou desenvolver uma forma de cosmologia, procurou desenvolver uma forma de pensamento baseada numa explicação que não fosse mitológica, né? Que procurasse ter um tanto de objetividade. Poucos são os fragmentos do Anaximandro que chegam até nós. E um dado que é curioso é que desses poucos fragmentos que chegam até nós, é interessante que um desses fragmentos que chega até nós, ele versa sobre uma certa filosofia do direito. Então, o Abanhamo transcreve esse trecho, né? Ele fala assim, nas palavras do Anaximandro, né? Todos os seres têm de pagar uns aos outros o castigo de sua injustiça, conforme a ordem do tempo. Enfim, o que o Anaximandro queria dizer com isso é um mistério, e a gente debateu isso nos encontros de filosofia. Podemos retomar eventualmente, né, para quem quiser participar dos grupos de estudos, mas o que importa é que todo grande pensador, e essa é uma consideração bastante válida, né, todo grande pensador ele acaba incorporando de certa forma nas suas análises a preocupação com a justiça. E pensar sobre a justiça é uma forma de fazer filosofia do direito, né? Então acaba tendo interesses, né? Como eu sou professor de direito, né? Então acaba tendo interesse para o nosso universo. Temos mais dois autores ainda para comentar com vocês. O nosso próximo autor é o Anaxímenes. Para o Anaxímenes, o ar. O ar é o elemento essencial, é a grande physis, né? Tem um trecho que chegou, né, para nós de Anaxímenes que diz, né? Como um trecho de Platão. Como a nossa alma, que é ar, nos sustém, assim o sopro e o ar circundam o mundo inteiro. O Anaxímenes ele tinha uma teoria interessante que faz referente a um duplo processo de rarefação e condensação, que, enfim, não explica o universo, tá, pessoal? Tal como a gente pensa, né? Efetivamente não explica o universo tal como a gente pensa. Mas é importante entender que é um tipo de pensador que concebeu uma tentativa objetiva, do jeito dele, claro, uma tentativa objetiva de se pensar, o universo, né, de se fazer filosofia. E no que consistia, né, esse mecanismo de rarefação e condensação?
Então, segundo ele, o ar é o estado máximo de rarefação. E à medida que o ar ele vai se condensando, ele vai adquirindo outras formas. A Abanhamo descreve, né? Rarefazendo-se, o ar torna-se fogo. Condensando, torna-se vento. Depois nuvem e condensando-se ainda mais. Torna-se água, terra e em seguida pedra. Até o calor e o frio se devem a esse processo. A condensação produz o frio, a rarefação o calor. Ah, Vinícius, mas isso não explica nada, né? O mundo não funciona assim. Não quero dizer que a água seja ar que se condensou. De fato, não é. Mas observe que, do jeito dele, Anaxímenes procurou criar um sistema teórico que procure explicar as coisas de forma mais totalizante, né? De forma mais sistemática. Por que é importante saber da existência desse tipo de pensador? Porque é a nossa origem, né? É a nossa forma de pensar o mundo. E por fim, né, ficou aqui o Heráclito como o último autor, pensador aí de grande relevância, né, de grande repercussão, que eu gostaria de trazer para vocês, né, sobre Heráclito. É que Heráclito ele foi um pensador do devir. Heráclito, meu cachorro resolveu latir, gente. Ainda bem que vai tudo ser deletado depois. O Heráclito ele é um pensador do devir. Heráclito é o pensador da transformação. Heráclito é o pensador da transformação. Então, para ele, essa physis, esse elemento essencial, esse elemento básico, é o fogo. Porque o fogo transforma. O fogo existe em transformação. O fogo existe enquanto queima. Não há como se pensar o fogo numa existência estática. Tem um trecho, né, bastante famoso aqui de Heráclito, que o Abanhamo traz para nós, né, que é o Heráclito tentando explicar o mundo como um fluxo perpétuo. Ele diz assim, não é possível, é um trecho bem famoso, bem clássico do Heráclito, não é possível descer duas vezes ao mesmo rio, nem tocar duas vezes numa substância mortal no mesmo estado. Pela velocidade do movimento, tudo se dissipa e se recompõe de novo, tudo vem e vai. Para o Heráclito, a mudança, né, continuando aqui com o Abanhamo, a mudança é uma saída do fogo ou um regresso ao fogo. Mencionando o Heráclito ele próprio. Todas as coisas se trocam pelo fogo e o fogo troca-se por todas. Como o ouro se troca pelas mercadorias e as mercadorias pelo ouro. O que tem de importante em pensar no Heráclito é que ele é um pensador que, diferentemente dos demais, ele é um pensador que pensa a partir da mudança. Então é possível começar a esboçar, por exemplo, uma certa teoria da história a partir do pensamento heraclitiano. E isso houve. Hegel, né? O Hegel foi um pensador bastante famoso, um pensador bastante conhecido ali da virada século XVIII para século XIX, e o Hegel é o primeiro a apontar, né, que essa ideia da luta, essa ideia da transformação permanente, isso é o mecanismo da história, né, uma forma de se pensar a história. Mas o Heráclito, nos termos aqui do Abanhamo, ele vai além disso. O Heráclito ele cria condições, ele cria circunstâncias para a própria pesquisa. E o Heráclito vai apontar duas condições para a pesquisa. Ele vai dizer, né, nos termos de Abanhamo, que a primeira condição é o homem estudar a ele mesmo, então o exame de si próprio, e a segunda condição é a comunicação entre os homens. Então, o Heráclito ele é um pensador que entende que a compreensão do universo passa pela compreensão de si mesmo. Pensar o universo é pensar em si próprio. Compreender o outro é compreender a si. E aí, nesse sentido, há um quê de psicanalítico, né? Claro, né, eu estou fazendo estudo na forma de ensaio, a gente tem que tratar as questões sempre com muita propriedade, mas eventualmente é possível, né? É possível nós apontarmos alguns traços distantes, claro, né, distantes, por analogia, por metáfora,
algum traço, né, psicanalítico no Heráclito. Né? Compreender o outro é compreender a si mesmo, é a si mesmo. Mas, para não dizer que Heráclito ele é o Hegel da antiguidade, porque ele não é, há uma diferença. Né? Há uma diferença entre Heráclito e Hegel, porque Hegel, na sua dialética, ele concebe a luta dos opostos, nós vamos ter momento para falar de Hegel, ele concebe a luta dos opostos, mas há um momento em que surge a novidade, surge algo novo. E esse algo novo, aqui na perspectiva do Abanhamo, esse algo novo ele não vai haver no pensamento heraclitiano. Né? Bom, pessoal, tá aí a questão do Heráclito que eu apresentei para vocês. Estamos utilizando como referência o livro do Nicolas Abanhamo. Essas lives são um grande ensaio, tá? Da minha parte. Eu estou, na verdade, aqui praticando formas de irmos fazendo essas lives. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva. Gostou do conteúdo, da experiência, pode compartilhar, pode curtir, mas alertando aí todo mundo, tá? Alertando todo mundo que essas lives elas são ainda um ensaio, né? Até é possível que um dia elas saiam do ar, né? Elas sejam deletadas, mas serve também como uma forma de convidar, procurar despertar a curiosidade de vocês para o nosso grupo de estudos de História da Filosofia, que ele acontece todo sábado às 10 da manhã. Estamos fazendo por teleconferência, muito possivelmente quando acabar a pandemia, tiver vacinação em massa, mas isso aí deve ser lá para 2022, viu? Mas enfim, a gente deve continuar de forma remota, né? A gente deve continuar com um grupo de estudos ainda por teleconferência. Então pode participar todo mundo, tá? De qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da galáxia, se tiver um acesso à internet aí, vai poder participar conosco. Pessoal, eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de todo mundo e um grande abraço.